Dr. Smartness, e hoje, galera, eu vou trazer aqui pela primeira vez uma ferramenta de inteligência artificial e produtividade acadêmica. Então vai ser interessante para os meus alunos e vai ser interessante também para quem trabalha na área acadêmica ou quer estudar assuntos determinados e fazer sínteses mais rápidas, né? Essa é uma ferramenta de produtividade. Então, assim, só umas observações iniciais, galera. Assim, né? Eu coordeno TCC e oriento meus alunos metodologicamente no estudo, na pesquisa, em buscar fontes. E já estou fazendo isso há 20 anos. Então, já tenho uma estrada, né, bem grande nesse assunto. Até ano passado, tá, quando a gente tinha lá, né, começou a aparecer o ChatGPT-3. Ano passado, vamos dizer assim, né, pensando na minha outra turma, tá, pessoal? Então, assim, não havia uma preocupação muito grande com a inteligência artificial, tá? Aí a última turma, ela realmente já começou a transitar. Então, com o ChatGPT 3.5, né, que é o gratuito, a galera já começou a transitar pela inteligência artificial e eu já comecei a perceber isso, tá? Não num sentido ruim da coisa, até porque eu recomendei que eles usassem para buscar informação, né, para buscar ideias, e isso não é nada errado, né? Isso eu acho que é uma coisa positiva, né? Isso não quer dizer plágio, não quer dizer nada. Plágio existe quando você pega algo e copia, né, um trabalho de outra pessoa e não cita, né? Mas quando você pede para uma ferramenta dessa te ajudar na pesquisa, isso não é plágio. Ela está te trazendo informação que depois você vai elaborar e você vai redigir o teu trabalho. Então essa é a grande diferença, né? E agora, tá, gente, para esse ano, tá, que a gente ainda está um pouco atrasado em relação da pandemia, nossos anos letivos ainda não voltaram ao normal. Então eu estou começando o ano letivo agora. Então até esse vídeo vai servir para os alunos que estão fazendo TCC agora, porque eu quero recomendar para eles, tá? É a primeira vez que eu vou recomendar uma ferramenta, que é essa ferramenta Notebook LM, que é uma ferramenta do Google, que chegou ao Brasil aqui, né? Olha só, a notícia aqui é do dia 11 de junho. Né? Eu estou gravando esse vídeo no dia 18 de junho de 2024. Então essa notícia aqui, nessa ferramenta, chegou aí há 7 dias no Brasil. E ela é uma ferramenta muito simples, muito prática e muito interessante. Então aqui, né, eu vou apresentá-la para vocês um pouco, tá? E depois quem tiver curiosidade, eu recomendo aqui, é só digitar aqui né, na busca lá do Google, Notebook LM, e já vai aparecer para você, tá? Essa tela aqui. É ainda uma ferramenta experimental, como eles dizem aqui, tá, pessoal? Mas ela realmente está funcionando muito bem. Ela deu um bugzinho assim na hora que eu fui utilizar e demorou para carregar as informações, né, para trazer os resultados, mas nada que prejudicasse o uso, tá? E aqui, né, estou mostrando para vocês. E aí eles contam aqui, né, que na verdade isso aqui começou ano passado. Então assim, né, pessoal, 2003 para cá é, né, o começo dessa ideia de inteligência artificial, né? Pelo menos de aplicabilidades da inteligência artificial, né? Porque a gente sempre teve inteligência artificial, né? A gente sempre teve aí o próprio sistema do Google utilizando, né? Então, assim, os algoritmos já existiam. A questão toda é que o chat, né? A palavra chat GPT, né? O chat quer dizer esse espaço de possibilidade de interação por usuário comum apareceu ano passado para cá. E aqui vocês vão ver que tem bem essa característica, né? Não quero avançar, quero ler a primeira reportagem com vocês, para depois mostrar o que eu coloquei na prática aqui e verifiquei. E aqui eles estão dizendo que estão compartilhando, eles estão usando aqui a inteligência artificial do Google, né? O Gemini 1.5 Pro, e estão disponibilizando para quase todo mundo, 200 países, tá? Aí eles falam aqui, nosso objetivo é criar uma ferramenta para ajudar você a entender e explorar melhor materiais complexos, fazer conexões a partir de informações e chegar ao seu primeiro rascunho mais rapidamente. Então veja, uma ferramenta acadêmica e para quem realmente tem que buscar informações e compilar informações.
Você pode enviar várias fontes, né? Então o sistema aqui, pelo que eu percebi, ele aceita até 50 fontes ao mesmo tempo, tá? E interessante que ele aceita PDF, então isso ajuda bastante a gente, né? Muitas publicações são, né, disponibilizadas em PDF, então ele aceita aqui, mas ele aceita também outros formatos, tá? Suas notas de pesquisa, transcrições de entrevistas, documentos corporativos, né? E ele vai fazer uma leitura desse material para você e vai trazer algumas possibilidades, né? Então agora ele busca também, ó, slides do Google, URL, né? Você pode pôr os URLs também, ele busca, tá? Google Docs, PDFs e arquivos de texto. Então quer dizer que talvez ele busque .doc também. E agora, né, ele fala aqui também, ele reconhece citações. E eu gostei bastante, tá, pessoal, do que eu vi. Estou simplificando aqui, mas depois vocês podem ler com calma. Mas eu gostei bastante do que eu vi. E até ele fala que estamos impressionados com a variedade de usos que as pessoas estão encontrando para o notebook LM. Então foi desenvolvido com autores, estudantes, educadores. E vimos que o fluxo de trabalho deles, né, melhorou bastante. Então ele vê que ele, né, é uma coisa importante. Ele realmente traz produtividade, né? Então, se você tem que fazer pesquisas, né, de vários materiais, né, imagina, você tem que aprofundar e fazer uma pesquisa histórica, e se você tiver todos esses materiais em PDF, você coloca aqui e ele já vai fazer uma leitura para você. Olha como isso vai acelerar, né? Aí é que ele fala, ó, em uso para você fazer boletim, né, pegar informações municipais, de portarias, de documentos, você coloca tudo ali. E ele te dá um resultado, né? E você pode perguntar, tem um chat para você perguntar coisas sobre os textos para ele, tá? Resumir, adaptar transcrições de entrevistas, olha só, né? Economizando, né? Identificando padrões e temas em transcrições brutas, economizando horas de análise manual, que é aquilo que a gente sempre fez na pesquisa, né? Então, sempre na revisão bibliográfica, na pesquisa, né? Para a gente ver o estado da arte, da ciência naquele assunto, a gente volta lá atrás e fica lá acessando as informações e lendo tudo e anotando e fazendo os famosos fichamentos de obras, né? Agora essa ferramenta aqui, ela já permite, ela faz essas buscas, esses fichamentos para a gente. Então a gente pode dar um comando e ele vai fazer a busca e vai encontrar as informações. Então aqui para ONGs, identificar necessidades de comunidades carentes. Então assim, tem 1001 utilidades, tá? Quando ele vai trabalhar com dados. E aí ele fala aqui, né, que ele entrega a informação e tal. Bom, então assim, depois vocês podem ler, tá, gente? É só digitar ali, notebook LM, vai aparecer para vocês. Aí eu trouxe uma reportagem aqui que saiu já sobre esse assunto, tá? De um teste aqui que o Tecmundo fez em relação a isso. E ele fala aqui, né, testamos o Google Notebook LM. Essa IA pode revolucionar trabalho e estudo. Tá, então eles usam aqui algumas fotos lá, né, da notícia lá, mostram aqui, né, que ela começou em julho de 2023. Então, gente, 2023 para cá começa esse processo todo em relação à inteligência artificial, que eu entendo, tá, pessoal, que não tem mais parada, tá? Que eu acho que agora a gente vai embalar nisso e vai ter ganhos de produtividade, vai ter mudanças, as coisas todas vão se alterar. Tudo, muita coisa, a realidade vai mudar em relação ao trabalho, a funções, a burocracias, tá, pessoal? Então isso aí é uma coisa, assim, se eu pudesse, tá, galera, assim, recomendar algo para vocês, além de cripto, tá? Algo que diga respeito às próprias profissões de vocês, eu recomendaria que vocês pegassem essa onda agora, né? Assim como eu estou pegando essa onda de IA, né? Eu já esbocei falar um pouco disso ano passado, mas não embalou. Mas agora a gente tem muito mais material até para colocar em prática, né? A gente só tinha o ChatGPT no passado, tinha o Bart, né, da Google, mas não empolgava, dava muito erro. E o ChatGPT também, né, o 3.0 é muito fraquinho, tá, gente? Mas agora a gente começa a ter ferramentas melhores. E essas ferramentas melhores trazem realmente produtividade. Então as coisas estão exponencialmente ampliando. Tá? Então eu acho que é legal a gente começar a seguir e pegar essa onda agora. Tá, gente? Eu acho que é uma questão de sobrevivência até. Para você, né, estar preparado para atuar, né, numa sociedade
que vai ter inteligência artificial como algo próximo, né? Como algo cada vez mais presente. Aí aqui, né, ele fala, a ideia é oferecer um ambiente de trabalho ou estudos com IA que auxilie você em várias tarefas. Então a plataforma é capaz de resumir texto, destacar pontos importantes, né, conceitos e até criar novos conteúdos. Seja um relatório ou um artigo acadêmico. Claro que assim, né, pessoal? Aquilo que eu falo para vocês. Auxiliar, né? É uma plataforma de auxílio. Não é uma plataforma que vai fazer o trabalho para você, né? Eu até tenho já tenho até, né, um outro produto aqui que chama Plágios, que ele já tem uma contra IA, né? O que ele faz? Ele verifica se aquele trabalho foi feito por inteligência artificial, tá? Então já tem essa contra IA para ver se a pessoa não vem com o trabalho pronto pela inteligência artificial, né? Eu não vou discutir isso hoje, mas eu quero voltar a esse assunto, né? Discutir isso, dos limites também que a gente tem na inteligência artificial, né? Mas eu acho que assim, enquanto auxiliar, tá, ó, auxilie você em tarefas. Perfeito. Não há nada errado, não há nada imoral aqui, não há nada incorreto, não há nada ilegal, né? Buscar ferramentas novas para aumentar a sua produtividade, sua produção, sua busca de conhecimento, sua construção de conhecimento acadêmico é algo plenamente válido. Então, né, a plataforma te ajuda nos estudos. Né? Imagina, você está lá. Eu lembro na minha tese de doutorado que eu usei 400 fontes. Foram 4 anos para construir essa tese. Né? Talvez se eu tivesse com um equipamento desse naquela época, talvez eu tivesse terminado o doutorado em 2 anos. Né? Mas vamos lá. Está disponível no Brasil em português. Né? Então eles testaram aqui em português. Tá? E vamos lá. Aí ele fala aqui, né, que ele é baseado aqui no Gemini 1.5 Pro, que é da Google, né? E ele é uma espécie de assistente digital para fazer o trabalho pesado, né? Para quem precisar lidar com grandes quantidades de leitura. Ou seja, pesquisadores na parte da pesquisa que diz respeito à revisão bibliográfica, tá? Então, realmente, ele vai ser uma mão na roda. Ele pode acelerar muito o tempo perdido. Tempo que a gente tinha que ficar lendo, buscando, pesquisando, e buscando, e lendo. Hoje ele faz tudo. Eu lembro que na minha época, tá, pessoal, que não é tão longe assim, né? Mas quando eu estava lá fazendo o doutorado lá, né, por volta lá do ano 2000, 2000 a 2003, mais ou menos, poxa, eu tinha que buscar as fontes, tinha que fazer xerox, tinha que encontrar e aí levava para ler, fichava, anotava, guardava. Então hoje está tudo na internet. Se a gente for pensar, né, abriu um espaço muito grande para que a ciência avance muito mais rápido. E para que a gente consiga produzir conhecimentos científicos novos com uma velocidade acelerada, o que permite que a gente chegue a soluções daquilo que as pessoas demandam, né, aquilo que a humanidade necessita para melhorar as condições de vida, né? Então, a inteligência artificial nesse ponto, ela é uma dádiva, tá, pessoal? Eu vejo um ponto de vista de que a inteligência artificial ela é uma benção, tá? Que ela vem e ela vai acelerar muito as coisas e vai permitir, pelo seu lado positivo, que a gente consiga, né, trazer novas soluções, melhorias, que a gente consiga viver melhor, tá? Eu sei que tem lá todos os receios, os medos em relação à inteligência artificial, mas não é o caso. A gente vai aos poucos focando no positivo. Então, a primeira tarefa do usuário é alimentar ele com a base de dados. Os arquivos serão a inspiração para que a consiga trabalhar. O que significa que essa é a etapa mais importante do processo. Então, ou seja, a primeira coisa que você tem que ter em mente aqui, você tem que, né, conseguir as fontes. Né? Então, buscar as fontes ainda é um trabalho que precisa ser feito. Ele não vai encontrar as fontes para você, né? Ele precisa que você coloque ali e abasteça ele com as fontes. Ele aceita até 50 fontes, né? Artigos científicos, livros, né? Desde que estejam em PDF. Aí ele fala aqui, né? Arquivos que estejam no Drive, PDF, arquivos de texto copiado, sites, tá? Aqui seria um material bruto que ele aceita que você coloque, né? Quando a gente fala na área acadêmica, muitas vezes então a gente vai acabar trabalhando muito com o PDF, tá? Que vai ser a mão de obra, né? O material disponível para a gente trabalhar com ele.
Aí ele aceita outras coisas também, como a gente já tinha falado antes, né? Aí, né, claro, ele fala aqui, né? Claro que ele, né, como ele tem as fontes ali, o banco de dados é você que está fornecendo, né, a chance dele errar, né, ou inventar conteúdos, apesar de ser isento de falhas, ela é menor. Eu tenho percebido, tá, gente, em outras inteligências artificiais que as falhas existem. E a gente não pode também exigir perfeição nesse momento, né? Ela está se desenvolvendo. Eu ainda quero fazer um outro vídeo de algumas observações que eu estou fazendo no Copilot. E eu espero estar aqui trazendo para mostrar, né, ainda as deficiências, por exemplo, do Copilot e ligado ao ChatGPT 4, tá? Mas isso é um outro conteúdo. Aqui eu queria mostrar para você o seguinte, ele tem a possibilidade de errar, ou seja, precisa sempre estar tendo a supervisão humana, a revisão humana, né? Porque o trabalho científico é seu, né? A pesquisa é sua, então ele vai te ajudar na pesquisa. Mas você depois tem que revisar, ir lá confirmar a informação no texto, ver se está tudo certinho, né, para você conseguir dar o andamento correto, né, ser fidedigno no resultado do seu estudo científico. Tá, pessoal? Então isso tem que estar bem claro. Aí você carrega os arquivos, aí ele precisa de um tempo, né, para fazer a leitura desses arquivos, tá? Mas é uma coisa rápida. Claro que tem textos, tá, pessoal? Algumas funções dele, depois eu vou mostrar ali, ele demorou um pouco para fazer para mim. Algumas ele foi rápido, mas algumas ele demorou um pouco mais, tá? A interface é bastante intuitiva, né? Aí aqui, ó, vocês estão vendo na tela aqui ficam, né, os documentos que você anexou, tá? Você coloca as fontes aqui para anexar, né? Pede para anexar, ele, né, vai anexar todas, você marca todas. E aí você tem aqui as opções. Aqui embaixo você tem o chat, né, onde você pode fazer perguntas sobre o texto, perguntas que você quer, coisas que você quer que ele encontre no texto, por exemplo, chaves, né? Chaves são determinados conteúdos, né, onde a gente quer encontrar nos textos para que a gente use durante uma determinada análise que a gente está fazendo uma pesquisa científica. Tá? Então, vamos dizer que eu estou procurando lá, né, um padrão indenizatório nos casos de dano moral, né, ou de perda de uma chance por, né, negligência médica. Eu digito lá e ele vai buscar nos textos, né, algum tipo lá de padronização, de padrão de indenização para mim, nos textos que eu trouxe para ele. Então, por exemplo, se eu trouxer várias jurisprudências em PDF, ele vai fazer essa pesquisa para mim, né? Então ele tem outros padrões aqui que ele já faz para você, né? São padrões gerais de pesquisa e a gente vai ver isso daqui a pouco quando eu abrir o aplicativo ali. Aí eles falam aqui que a interface é bastante amigável, né? Que mostra lá o que ele pode fazer, tá? E realmente, né? Ele tem aqui tem os detalhes. Aí ele fala aqui aí ele fala que é importante ter em mente a privacidade, né? Que você não deve colocar dados pessoais para treinar essa IA, né? Não que ele capte, tá? Ele não faz a captação dos dados que você coloca lá, tá? Mas aí eles colocam aqui revisores humanos, tá? Pessoas contratadas pela Google podem estar revisando como é que essa inteligência está analisando, está trabalhando em cima dos modelos que ele tem lá, as respostas que ela está dando. Até para conferir a fidedignidade do sistema, tá? Que é um sistema, volto a dizer, experimental no momento que a gente está gravando esse vídeo, tá? Então, pessoal, eu acho que assim, evite colocar coisas pessoais, tá? Para ele fazer uma revisão. Coloque coisas acadêmicas, coisas de domínio público, que aí não tem problema nenhum, tá? Não tem problema se os revisores humanos aqui tomarem aquele contato com aquele conteúdo, tá bom? Aí ele fala aqui, ó, por isso a própria empresa ela te avisa, tá? Quando você vai usar, eles falam, ó, não envie informações que não possam ser vistas por um revisor humano. Então, na hora que você abrir o site, tá? É só clicar no site, ele já vai abrir, você já pode operar, ele já vai avisar para você, olha, a gente não guarda essas informações, a gente não capta essas informações, mas um revisor humano pode ter acesso e observar as informações que você colocou aqui. E aí eles fizeram o teste aqui, né, pessoal, para avaliar aqui
as possibilidades, né? Então tem várias possibilidades. Depois eu quero mostrar na prática aqui para vocês, tá? Aqui, ó. Então ele fala alguns modelos que ele faz aqui, né? Ele faz especificamente, tá? Isso aí tá aqui em cima, depois eu mostro para vocês. E também você pode fazer perguntas específicas lá. No prompt dele, tá, pessoal? Que é por isso que é chat, né? Aí, claro, eles falam aqui que existem algumas limitações no vocabulário, né? Mas assim, pessoal, pelo que eu observei, ele é muito fidedigno aos textos que estão lá, né? Aí ele coloca aqui, a sensação de que uma pessoa leu todos os arquivos carregados e criou resumos em diferentes formatos, né? Eles ressaltam que existem limitações, que existem bugs, né? Eu percebi bugs aqui, demorou para carregar, às vezes travou, não foi. Mas, gente, para uma ferramenta gratuita, tá? Que você pode usar para trabalhar a qualquer momento, onde você quiser, sem pagar nada, tá, gente? Isso aqui tá muito bom, tá? E assim, eu vejo pelo trabalho que sempre o TCC representou, né, a dificuldade de gerir as informações. Não é só a dificuldade de escrever o TCC, mas a dificuldade de você colocar as informações, encontrar chaves, fazer as leituras, fazer resumos, buscar informações específicas nos textos. Então ele te dá produtividade. Eu acho que isso que é importante e isso que eu vou ressaltar para os meus alunos a partir desse ano. Eu quero que eles utilizem, né? Eu acho que a gente tem que utilizar o que está na nossa mão. Principalmente porque aí, você utilizando essas ferramentas, você fica livre para fazer a análise do trabalho, para fazer aquela parte importante da revisão bibliográfica, onde depende de você, né? Que é a parte construtiva do conteúdo, né? Que é a parte crítica, que é a parte analítica, a parte, né, o confronto das ideias, a dialética das ideias, que é algo que depende do ser humano. Talvez um dia a inteligência artificial também consiga enfrentar isso, né? Mas eu tive acesso a um trabalho. Eu vi um trabalho feito por inteligência artificial esse ano, e mesmo feito no ChatGPT 3.5, né, eu não vi no 4, tá? Mas eu vi no 3.5. E eu vi que a qualidade deixa a desejar, é muito chavão, é muita ideia geral. Ele não consegue fazer um texto elaborado, né, com uma lógica sistemática, um texto, né, com capítulos, com lógicas científicas, tá? De revisão bibliográfica. Ele não faz isso. E a ideia é que não faça mesmo, né? A ideia é que quem faça isso é o pesquisador, porque a pesquisa é do pesquisador, né? É ele que está olhando. A partir do momento que a pesquisa é da inteligência artificial, para que a gente precisa do ser humano mais? Né? Então isso tem que ser levado em consideração também, né? Tá? Então é uma discussão que tem que ser feita. Bom, aí agora, para finalizar o vídeo, eu tenho aqui, pessoal, o que eu fiz, coloquei na prática, agora vocês estão vendo a tela aqui, né, do próprio aplicativo, tá? Eu estou logado aqui né, na minha conta. Eu tenho aqui, ó, experimental, ele está falando aqui, já está me avisando. As fontes todas eu carreguei aqui, ó, vocês podem ver aqui, ó, estão todos descarregados aqui, são todos PDFs, ó, ele até fala PDF. E esse aqui são fontes de um estudo, tá, sobre acupuntura, tá? Que é um assunto que eu curto aqui, mas que não tem nada a ver com isso aqui. Mas aí vamos lá, porque eu quis colocar uma coisa neutra aqui, tá? Bom, gente, aí é só. Eu pedi para ele, né? Ele tem aqui, ó, guia do notebook, tá? Aqui você clicou na guia do notebook, você pode pedir para ele fazer, né, perguntas frequentes, guia de estudo, um sumário, uma linha do tempo ou um documento de resumo, tá? Ele já faz um resumo para você assim que você abrir o texto, ele já faz um resumo do que tem ali no material, tá? Claro que eu vejo assim que ele focou muito em determinado assunto aqui, que não necessariamente é o assunto principal dos artigos que estão ali, tá? Mas ele focou um pouco, ele deu uma pendência, por isso daquela necessidade da gente revisar. Aqui eu tenho o chat, onde eu digito se eu quero que ele busque alguma coisa específica dos textos, tá? Eu posso digitar aqui. E aí, gente, as respostas que ele me deu, que eu acho que foram interessantes, mas agora como é que eu volto lá? Peraí. Acessar conversa, acho que é aqui. Aqui, ó. Então, aqui as coisas que eu fiz, né? Eu fiz as 5 possibilidades lá. Então, por exemplo, eu pedi para ele fazer um sumário detalhado, tá? Então, aqui, ele tem um sumário detalhado aqui, ele pegou os documentos aqui, ele foi em cada documento me separando,
tá? Um resuminho, as coisas mais importantes que tem em cada um daqueles documentos estão ali, gente. Tá? Então, cada documento que tem ali, ele me deu um pequeno resumo. Não vai ser perfeito, lógico, né, gente? Então, assim, você colocar em um parágrafo que tem num texto inteiro, não, com certeza vai faltar muita coisa do que tem ali. Mas por isso que a gente não vai usar só uma estratégia dele, né? Aí, por exemplo, aqui ele já fez outra coisa que é um guia de estudos, tá? Aí ele trouxe para mim algumas questões importantes, né? Do que tem importante no texto. Então, por exemplo, essas questões aqui, elas podem me indicar assuntos que eu devo enfrentar no trabalho acadêmico que eu estou fazendo, tá? Que eu possa querer enfrentar, que assuntos que eu quero aprofundar. Então ele pode estar me dando uma dica aqui, ó. Você tem que aprofundar aqui, ó, né? Como é que funciona isso aqui, né? E aqui até umas sugestões de redação também, olha só. Isso aqui tudo pode ser utilizado, né, pessoal? Tá? Tudo pode ser utilizado. Vamos lá, o que mais eu tenho aqui interessante para mostrar para vocês? Uma linha do tempo, né? Ele pega, se tiver dados históricos ali, ele vai fazer um levantamento para você. Olha só, ele traz toda a linha do tempo, tá? Traz personalidades, traz coisas importantes. Então é até legal para você ver, opa, peraí, né? Como é que eu vou dividir a linha do tempo, né? Se eu for olhar aqui, por exemplo, ele pula aqui, né, de 300 a.C. para 1968, né? Então eu já estou vendo uma falha aqui de análise histórica, né? Eu precisaria ter mais dados. Eu já estou vendo, os dados que eu tenho aqui, eles têm um gap aqui, né? Eu tenho um pulo aqui, né, de 300 a.C. para 1968. Então isso aqui já para mim é interessante saber que tem uma falha aqui nas fontes que eu estou pesquisando. Que eu estou precisando mais fontes para fazer um contexto histórico desse assunto, tá? Então isso já me ajudou aqui, né? Se eu estiver pensando em fazer um trabalho. Vamos lá, o que mais temos aqui? Aí ele faz um briefing também, né? Aí ele faz uma revisão aqui, né? Das coisas, dos assuntos mais importantes que tem nos textos, né? As definições mais importantes, ó. As ideias mais importantes que mais se repetem nos textos, ele me traz um briefing, tá vendo? E são coisas que também, como eu sei que são coisas que são importantes no texto, também podem me ajudar na elaboração do trabalho, porque aí eu sei que essas partes aqui, eu tenho material, né? Eu tenho fonte para enfrentar, né? Então eu sei que se eu for fazer um tópico explicando medicina tradicional chinesa, eu vou ter material para isso, tá? Então eu acho que são coisas bem legais, tá? Então essa aqui, veja como é simples, é só abrir, ele já te joga aqui, né? Você tem uma conta no Google aqui, já está logado, e aí você já tem aqui as informações, né? Eu só achei falta, tá, pessoal? Por exemplo, de não ter um botão, alguma coisa para copiar, tá? Então é claro, eu posso vir marcar tudo aqui, né? Apertar um copiar aqui, vamos ver se vai ter. Não sei, peraí, vamos testar. Testando ao vivo. Tem um copiar. Então tá funcionando, né? Eu digito um copiar aqui e pego o que eu quero, tá? Mas poderia ter um botãozinho ali para ajudar, né? No copiar. Né? Tem um botãozinho aqui embaixo, aqui em cima, sei lá, algum lugar desse, e não copiar aí para facilitar o uso da ferramenta. Então assim, galera, ferramenta muito útil, muito para quem está na área acadêmica, tá? Para quem, por exemplo, está na advocacia e tem várias decisões e quer dar uma olhada nas decisões, né? Colocar tudo aqui, puxar padrões nas decisões, fazer perguntas aqui sobre as decisões, tá? Então eu acho que pode ser muito legal nesse ponto. Para outras áreas também, quando você precisa, né, aprofundar em um assunto e você encontrou lá um assunto que você precisa enfrentar, que você não tem muito domínio, você achou 20 fontes. E aí, você vai ler as 20 fontes? Claro, você pode ler as principais, que eu acho que são os marcos teóricos, aquelas obras de referência que a gente, né, acaba tendo que ler até para se inteirar do assunto. Mas as fontes complementares, você pode jogar aqui. Então, por exemplo, você lê a fonte principal, você já marca ali o que é importante na fonte principal e depois nas outras você vai perguntando se tem aquelas coisas ali que você viu na fonte principal que você quer desenvolver e aprofundar. E aí você vai buscando aqui, né, pelas fontes secundárias que você encontrou. Então, realmente, a mão na roda, tá, pessoal? É um instrumento realmente de produtividade que só vem para colaborar. Então, uma inteligência artificial que pode nos ajudar na área acadêmica, né, a transformar um valioso tempo que a gente tem, né, para poder até melhorar ainda mais o trabalho, né? Porque aí eu posso encontrar, como eu mostrei para vocês,
eu posso encontrar falhas desse material aqui, assuntos que não estão bem enfrentados, e aí eu posso ter que buscar novos materiais para fomentar a minha pesquisa. Tá, gente? Então, assim, essa é a primeira ferramenta que eu mostro aqui para vocês, da inteligência artificial, tá? Estou muito interessado na área, tá, pessoal? Eu acho que a onda está passando, a gente não pode perder o trem, tá? O trem está passando, você tem que entrar no trem e você tem que ir, porque ou você entra ou você vai ficar de fora. Então não tem como fazer outra opção, tá? E não é difícil. O importante é, né, construir a mente, começar a entender o funcionamento dessas ferramentas para que a gente cada vez mais possa estar melhorando, né, o que a gente já sabe fazer, né? E daí a gente vai só complementando para que fique melhor ainda o que a gente já faz, né? Elimine. Nossa, gente, eu fico imaginando todas as pesquisas que eu já fiz, todos os artigos que eu escrevi, né? Eu não vou deixar de ler os artigos, eu não vou deixar de fazer aquilo que eu aprendi a fazer classicamente, de colocar, separar o material, sentar e ler. Eu não vou deixar de fazer isso. Só que agora eu posso escolher mais, né, do que eu vou ler. Quais são as minhas prioridades de leitura? Não preciso ficar lendo tudo, né? Fichando tudo. Então eu vou ler o que é mais importante. E aí do mais importante eu já levanto as chaves, né? As questões que eu quero descobrir nos outros textos. Então isso vai me ajudar bastante e eu tenho certeza que vai ajudar também meus alunos e vai ajudar outras pessoas que estão fazendo, né? Seja no meu caso aqui que sou orientador de TCC, com meus alunos de graduação, mas também o pessoal que está fazendo mestrado, doutorado, tá, pessoal? E a gente, né, isso aí para quem está na área acadêmica é excelente. Agora, na área profissional também, né, para quem precisa acessar conteúdos, encontrar informações, né, destilar conteúdos, né, buscar coisas específicas em conteúdos, eu acho que pode ser uma mão na roda. Tá bom, pessoal? Então eu sou o professor Martins e até nosso próximo vídeo.